Bom, e aí, então, para fazer essa comparação entre dependência afetiva e dependência química, eu e meu marido, o Edu, que trabalha como AT, aí da clínica Greenwood, nós alteramos algumas palavras para adaptar esses critérios diagnósticos do CID-10 para a dependência afetiva. Então, eu vou mostrar agora cada um para vocês como ficou. Intercalado em itálico vão aparecer os slides em que estão as perguntas de uma forma mais coloquial que estão no meu teste de dependência afetiva lá no site Criando União com BR. Então aqui nós temos a compulsão, perda do autocontrole, e aqui a pergunta do questionário. Se sente um desejo incontrolável de estar com a pessoa de quem depende, necessidade de controlar seus passos e contatos para garantir sua presença. E aí o item 2 é a tolerância, né? Aumento da necessidade da presença do outro, e aí vai incluir a fissura, o aumento do contato cada vez maior, a pessoa se transforma no seu Deus pessoal, fonte de prazer, de tudo que é bom, e o vício na química cerebral e nessas oscilações, eles ficam viciados nessas oscilações de humor e seus efeitos. E aí a pergunta aqui é sobre o vazio. Você sente um vazio quando a pessoa que você ama se ausenta, a vida fica sem graça? O 3, que é a síndrome de abstinência, com todos os desconfortos, humor deprimido, desconforto mental, confusão, impulsividade, a fissura. E a pergunta sobre esses sintomas de desconforto, quando a presença da pessoa é reduzida ou quando ela é interrompida. E aí, outro critério diagnóstico é a manutenção do relacionamento, apesar de ser ruim e danoso, para evitar a síndrome de abstinência. E a crença por trás é aquela conhecida: ruim com ele, pior sem ele. Essa é muito batida já. E o que o abuso narcisista causa: não vou encontrar mais ninguém, ninguém vai te amar como eu te amo, ou então você não presta mesmo, por isso que ninguém vai te amar. E a pessoa compra essa ideia, ela acredita mesmo nisso. E aqui a pergunta, essa é um pouquinho diferente, vamos dizer, mas querendo dizer a mesma coisa. Se a pessoa, o parceiro trai constantemente, sempre diz que essa será a última vez, e aí você acha que o seu amor a fará mudar e ser fiel, ou fará ou a fará. Então muitos acreditam que não, comigo vai ser diferente. Então tem um parceiro que é sabidamente mulherengo, por exemplo, trai, mas não, comigo vai ser diferente. E aí ignora, porque ela acredita que vai modificar a pessoa. E a manutenção do relacionamento é mais importante. Então ela prefere, fechar o olho. E o que seria o saudável é se distanciar, pois o relacionamento está lhe fazendo mal. O 5 é o aumento do uso, a necessidade crescente da presença do outro, persistência em relacionamento abusivo, com agressividade, violência psicológica e até física. E aqui já se vê realmente uma deterioração muito grande do amor próprio. Então aqui seria, se você está numa situação assim, você não aceita e conversa com o parceiro, termina, ou aceita, pois a manutenção do relacionamento é mais importante. A visão de túnel, que a gente bem conhece da dependência química, a obsessão pela droga de escolha, o estreitamento do repertório, da possibilidade de achar graça e sentido em qualquer atividade ou situação sem a presença do parceiro. E aí eu fiz a comparação, que é como o alcoólico para quem festa sem bebida não tem a menor graça. E aqui eu queria fazer um parênteses com relação ao seguinte: a gente atendeu um casal, o rapaz tinha 30 anos de uso e ele escondia bebida em casa, e ele não era do tipo escandaloso, era um que era mais, ou briguento, era mais do tipo que se retirava da relação. Então ele ficava quietinho, dormia, mas não participava, era emocionalmente muito distanciado, da família, da mulher e do filho. E a reclamação veio por essa via, porque não sei o quê, E inicialmente a gente não sabia do uso, fomos descobrir depois de umas 2, 3 sessões que realmente esse era o
o bode da sala que precisava ser olhado e eliminado, né? Então, assim, nós começamos a apontar o quanto isso estava prejudicando o uso, né? O abuso, na verdade, estava prejudicando o relacionamento familiar com as pessoas que eram as mais importantes para a vida dele. Mas o interessante foi quando ele começou a se interessar por outras coisas que preencheram ele muito mais. Então, na época, a gente recomendou para ele ir, por exemplo, nos Guerreiros do Coração, que é um grupo de homens que se trabalha com homens. Ele era uma pessoa bastante fechada e com dificuldade de troca. E era justo disso que a mulher reclamava. Eu não sei quem você é, não te conheço, você não fala, né? E lá ele começou a se abrir, começou a trocar com os parceiros, pegava carona com um, com o outro, começou a criar um rol de amizades saudáveis. Isso fez, na verdade, ele parar de ir no bar para ficar jogando conversa fora que não fazia sentido para ele. Ele falava que aquilo não fazia sentido para ele, mas ele estava no automático. E começou a se interessar pelo curso em milagres, que também é outra coisa que eu estudo. E a gente foi falando isso para ele. Nós atendemos casais em casal por conta, né, de ter essa facilidade maior, de estando em dois, da gente poder, o homem poder se espelhar no meu companheiro, no meu marido, e a mulher em mim, enfim, facilita o atendimento. E ele então começou a se interessar por isso também, e foi indo. E nossa, assim, em pouquíssimo tempo era outra pessoa, porque mudou seu foco de interesse, mudou seus valores e foi para outra vida. Então, assim, a gente falou, nossa, estavam praticamente de alta, depois eles vieram para 1 ou 2 manutenções, mas assim, estão indo super bem. Por quê? Porque a visão de túnel, de que não tem graça em festa sem a bebida, passou assim a um colorido de um repertório tão incrível. Como a gente sabe, o spirit, né, que é o nome de álcool, é um jeito torto de se aproximar do espírito, de relaxar, essa coisa que é tão perturbadora, esse mundo da 3D. E a pessoa quer se conectar, só que por essa via não dá, ou quer se anestesiar também, enfim. Mas ele achou uma via, digamos, espiritual e fraterna que o conduziu para fora dessa visão de túnel, de que nada tem graça sem o álcool. Aqui temos então o 7º, que é muito comum também, a recaída, que no dependente afetivo é a reinstalação da síndrome de dependência após uma tentativa de separação, ou seja, retoma toda aquela coisa de controle, de ver se está online, de ver onde está, e aquela ansiedade toda, quando não vem, quando não liga. E eles retornam realmente aos relacionamentos que em geral são abusivos para não sofrer pela abstinência. E essa é uma das respostas à pergunta de por que a mulher não sai de um relacionamento abusivo, que é para não sofrer com a abstinência. E aqui então as perguntas, uma pergunta mais específica relacionada a controle. E a 8ª foi uma que a gente, pela experiência, acrescentou. Como a gente está falando que a dependência afetiva é o efeito de uma síndrome de deficiência de amor próprio, que fica muito longo isso, então ela se caracteriza na busca de um parceiro de qualquer forma, por qualquer meio, por não suportar ficar sozinha ou consigo mesma e para obter o suprimento narcísico igual ao narcisista, que é a aprovação externa. E elas arriscam a vida, então, através de comportamento sexual de risco e fazer vista grossa a traições, humilhar-se para reatar com parceiros que atraíram, rejeitaram, e também justamente em relacionamentos abusivos, violentos, sem conseguir se tirar da situação.